No caso da encefalite por vírus herpes simples, a fisiologia dessa circunstância clínica é pelo HSV tipo 1, mais frequente nos Estados Unidos, ou pelo HSV tipo 2. No caso do tipo 1, tem-se a herpes oral. Esse vírus migra ao longo dos axônios nervosos para os gânglios sensoriais, onde persiste por algum tempo em uma forma latente, podendo ser subsequentemente ativado por baixa imunidade, por estresse, por outras circunstâncias quaisquer. No caso do tipo 2, é a herpes genital e a encefalite por HSV neonatal. O vírus passa pelo canal do parto materno com lesões genitais ativas. No caso da herpes oral, apresenta uma infecção primária e a reativação da infecção fica latente, ou seja, pode ser reativada inúmeras vezes. No caso do tipo 2, é a meningite mais frequente e também pode vir a ter encefalite, porém a meningite é o que mais acontece. A patologia, neste caso, é a encefalite no tipo 1, que leva a um processo hemorrágico agudo, necrosante assimétrico, em que há uma reação linfocítica de células plasmáticas, que geralmente envolve o lobo temporal e o lobo frontal inferior. Inclusive, as inclusões intranucleares podem ser observadas nos neurônios e também nas células da glia. Quanto aos achados clínicos, observa-se a síndrome clínica, que é representada por cefaleia, rigidez de nuca, vômito, distúrbios comportamentais, perda de memória, anosmia, que é do olfato, afasia, hemiparesia e convulsões, que podem ser focais ou generalizadas. Mas também esses achados podem progredir progressivamente por alguns dias e levar ao coma ou mesmo ao óbito. Se não levarem ao óbito, podem deixar sequelas de distúrbios da memória, distúrbios do comportamento, e essas sequelas mostram predileção por conta justamente aí da memória e do comportamento pelo sistema límbico. Os achados laboratoriais estão no LCS, com pressão aumentada, pleocitose linfocítica ou mista, linfocítica e polimorfonuclear, a proteína levemente aumentada, a glicose diminuída. E se for observar o vírus no LCS, faz-se o PCR ou então o exame sorológico. No EEG, observa-se complexos periódicos de ondas lentas que se originam de um ou de ambos os lobos temporais. E a ressonância magnética mostra-se mais sensível que a TC. Então, a ressonância magnética é mais bem utilizada do que a TC, neste caso, porque apresenta-se mais sensível para a detecção precoce do edema e do efeito de massa em um ou ambos os lobos temporais e no giro do cíngulo, como pode ser observado aqui. Ressonância magnética na encefalite por herpes simples. As sequências, que é do FLE-A e da T2, que é B, mostram um leve efeito de massa, com perda da diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta, por causa do edema. Você está vendo que está empurrando aqui, com envolvimento característico do lobo temporal, segundo aqui a seta. A imagem T2 mostra o envolvimento também do outro lado. Olha a diferença de um lado para outro, né? Tem sido aqui empurrado. O diagnóstico diferencial, neste caso, pode ser feito pela distinção entre encefalite por HSV e o abscesso cerebral. Também pode ser feito o diagnóstico diferencial com outras infecções do sistema nervoso central e a vasculite, e podem imitar, por sua vez, uma encefalite por HSV. Como é que se faz? Faz o diagnóstico definitivo através da biópsia de áreas afetadas, os lobos, onde quer que esteja o local de acometimento. O tratamento, neste caso, é com o aciclovir, mas pode ter complicações, como, por exemplo, eritema no local da infusão, distúrbios gastrointestinais, cefaleia, erupção cutânea, tremor, convulsões, encefalite e coma, próprias do uso do aciclovir. O prognóstico desse paciente, existe uma maior probabilidade de sobrevida, neste caso aqui, quando o paciente tem menos de 30 anos e quando ele se encontra apenas letárgico no início do tratamento. Mas o prognóstico também pode não ser tão bom assim em pacientes mais idosos e comatosos. No caso da presença de mortalidade, 70% ocorre quando não há tratamento.
25% aos 18 meses em tratamento com a ciclovir, ou seja, um tratamento já mais prolongado. Infecção por vírus da imunodeficiência humana. Algumas circunstâncias importantes devem ser colocadas. Por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, em inglês a sigla é SIDA. A causa mais importante é a infecção com vírus da imunodeficiência humana tipo 1, HIV-1. As características principais correspondem a infecções oportunistas, a neoplasias malignas, no caso os linfomas não Hodgkin, ou sarcoma de Kaposi, muito frequente nessa síndrome. E vários distúrbios neurológicos também estão presentes. A transmissão se dá pela atividade sexual ou pela transferência de sangue ou produtos do sangue contaminado. As complicações neurológicas decorrentes incluem a demência, mielopatias, neuropatias e o acidente vascular cerebral. No caso da meningite por HIV-1, a síndrome clínica da meningite por HIV-1 corresponde a cefaleia, febre, sinais de irritação meníngea, paralisias de nervos cranianos, especialmente o sétimo, outras anormalidades neurológicas focais e as convulsões. Os achados laboratoriais correspondem, por exemplo, ao LCS. No caso, há uma pleocitose mononuclear, a proteína está ou normal ou levemente aumentada, a glicose está normal e também pode ser detectado por PCR. O tratamento, no caso da meningite por HIV-1, está ligado aos sintomas e esses costumam se resolver de modo espontâneo dentro de um mês aproximadamente. Então, faz-se a medicação sintomática sabendo-se que essa circunstância vai ser resolvida espontaneamente. Na meningite ou meningoencefalite criptocócica, que também faz parte da infecção por vírus da imunodeficiência humana, o agente etiológico é o Cryptococcus neoformans. E as características clínicas oriundas da invasão desse agente em humanos decorrem de cefaleia, confusão mental, rigidez de nuca, febre, náuseas, vômitos, convulsões e paralisias de nervos cranianos. Quanto aos achados laboratoriais, no LCS, retrata-se uma contagem normal de células, as proteínas e a glicose também estão normais e há uma coloração com tinta da Índia ou uma determinação da titulação de antígenos creptocóccicos para se fazer o diagnóstico. Tomografia e ressonância magnética normalmente estão sem alterações. Pode haver um realce meníngeo, os criptococomas intraventriculares ou intraparenquimatosos podem ser visualizados, também pseudocistos gelatinosos, abscessos, hidrocefalia podem ser vistos quando não há quadro de normalidade na tomografia ou na ressonância. O tratamento pode ser por anfotericina B, fluocitosina, fluconazol. Depende aqui, por exemplo, a fungos, depende um pouco da sintomatologia evidenciada. No caso da toxoplasmose cerebral, também dentro da imunodeficiência humana, neste caso, há uma produção de lesões de massa intracerebrais em pacientes com infecções por HIV. E a contagem de células CD4, essas células de defesa, estão em cerca de 200 milímetros cúbicos. Os sintomas, no caso da toxoplasmose, são febre, cefaleia, alteração do estado mental e convulsões. E quanto às anormalidades neurológicas, normalmente são focais e referem-se a paralisias de nervos cranianos e hemiparesia, apenas uma diminuição de força de um dos lados. Quanto aos exames, a ressonância magnética, neste caso, é mais sensível que a tomografia computadorizada e retrata ou revela uma ou mais lesões supratentoriais, com predileção pelas junções de substância cinzenta ou branca ou pelos núcleos da base. Mas também pode-se realizar a punção lombar, mas é contraindicado se houver presença de lesões em massa. O tratamento, por sua vez, é com a primetamina, com a sulfadiazina ou com o ácido folínico. A encefalite por citomegalovírus produz encefalite em pacientes com infecção por HIV, só que a contagem aqui da célula CD4 é menor que 50 milímetros cúbicos por campo. Pode infectar os neurônios, os astrócitos, os oligodendrócitos, células endoteliais e células ependimárias, ou seja, as células da glia que fazem a nutrição dos neurônios, estão circundantes, podem também ser infectadas no caso do citomegalovírus.
As características clínicas são febre, confusão podendo chegar a coma, convulsões e alguns sinais neurológicos mais localizados. No exame, o LCS apresenta contagem de células variável, proteínas e glicose também variáveis, e o diagnóstico mais preciso pode ser feito por PCR. Quanto ao tratamento, é ganciclovir intravenoso. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.